O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes forças para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje Nossa Senhora das Graças, medianeira de todas as graças. Hoje, com muita alegria, eu completo 19 anos de consagração. Tirei a dúvida, estava em dúvida se era 19 ou 20 anos, mas minha consagração foi em 2002. Então eu abro hoje também o jubileu de 20 anos para celebrar no próximo ano os 20 anos de consagração à Virgem Santíssima. Essas homilias são as mais difíceis de serem feitas. Mas vamos lá. Eu separei algumas partes aqui do tratado para ler com vocês e nós meditarmos. Há um ano atrás, aconteceu uma situação na minha vida bastante... sem nenhuma palavra para dizer. Bom, aconteceu uma situação muito difícil na minha vida, e dentre essa situação, que depois resultou numa difícil recuperação, foi um tempo de depressão, crises de ansiedade, consultas com psicólogo, que graças a Deus foi um anjo na minha vida e me ajudou. Mas nesse período, eu fiquei 14 dias sem rezar a Santa Missa. 14 dias. Desde a minha ordenação, foi a única vez em que eu fiquei sem rezar a Santa Missa. 14 dias. Conversei com o bispo e depois de novo 14 dias. E hoje, há um ano atrás, era o primeiro dia que eu não rezava a missa. Dia 27 de novembro do ano passado, foi o primeiro dia que eu não rezei a Santa Missa. E olhando para esse ano que se passou, logo depois eu vim aqui para a catedral, cheguei aqui no comecinho de fevereiro, fiquei ainda o mês de janeiro no santuário, que foi grande responsável por tantas coisas de bem no meu ministério, e depois vim aqui para a catedral, e já estou aqui desde os primeiros dias de fevereiro, não sei se é exatamente o dia 1º, mas logo no comecinho de fevereiro. E hoje, um ano depois, eu tenho certeza absoluta que é Nossa Senhora que me leva até o altar todo dia. Todo dia. Ela me leva até o altar. E de lá, ela nunca mais vai deixar eu sair. Eu tenho certeza disso. Celebrar essa renovação da consagração para mim é celebrar a vitória de Deus. Eu estava na capela rezando
E o ofício das leituras, a segunda leitura tem uma leitura de Santo Agostinho, que eu vou abrir um parênteses aqui, só um comentário, que eu tenho uma dificuldade de entender Santo Agostinho, que ele é tão inteligente, tadinho de mim. E às vezes quando é a leitura dele eu já falo, ai Jesus, será que eu vou entender o que o Senhor quer falar para mim? E a última frase da leitura de Santo Agostinho, a leitura falava do sentido de não olhar para trás, de caminhar, e aí no final ele dizia, canta e caminha. Canta no sentido de louve a Deus, e caminha no sentido de para frente, para frente. Foi a resposta também para mim. Então celebrar essa consagração hoje, essa renovação é isso. Canta e caminha. Canta os louvores de Deus e caminha. Deus é tão maravilhoso. Quantas pessoas no confessionário eu já atendi e passando por dificuldades eu dizia, olha, eu vou dizer uma coisa para você por experiência própria. Tudo passa. Eu melhor que ninguém posso dizer isso. Pois bem, hoje é dia de Nossa Senhora. E nós não podemos viver a nossa vida de seguimento a Jesus sem entendermos o que significa Nossa Senhora nessa caminhada. Quando eu digo que é ela que me leva todos os dias ao altar, é com certeza algo muito concreto, algo muito perceptível, sensível. É uma ideia nos ares, não é uma frase que fica solta, é algo que se sente, é algo real. A Virgem Maria nos leva até Jesus. E eu arriscaria dizer que muito dificilmente nós chegaríamos a Ele sem ela. Muito dificilmente. Impossível? Claro que não, mas muito dificilmente. Quem conhece o Tratado da Verdadeira Devoção sabe do que eu estou falando. Eu separei um trechinho aqui que, desde quando eu fiz a minha consagração, desde quando eu li o tratado pela primeira vez, foi algo que me chamou muito a atenção. E eu vou começar a ler um pouco antes do que eu tinha preparado. Está no número 54. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios brilhará particularmente nos últimos tempos, em que Satanás armará ciladas contra o seu calcanhar, ou seja, contra os humildes escravos e pobres filhos que ela suscitará para lhe fazer guerra. Eles serão pequenos e pobres na opinião do mundo, humilhados perante todos, calcados e perseguidos como o calcanhar o é em relação aos outros membros do corpo. Mas em contrapartida serão ricos da graça de Deus, que Maria lhes distribuirá abundantemente. Serão grandes e de elevada santidade diante de Deus, e superiores a toda a criatura pelo zelo ardente. Estarão tão fortemente apoiados no socorro divino, que esmagarão com a humildade do seu calcanhar, e em união com Maria, a cabeça do demônio, e farão triunfar Jesus Cristo. Os apóstolos dos últimos tempos. Isso é muito importante. Sim, Deus quer que sua mãe seja hoje conhecida, amada e honrada mais do que nunca. Isto acontecerá sem dúvidas, se os predestinados entrarem com a graça e a luz do Espírito Santo na prática interior e perfeita que seguidamente lhes revelarei. Verão então com tanta lucidez quanto a fé lhes permitir a formosa estrela do mar, e se obedecerem às suas diretivas, chegarão a bom porto, apesar das tempestades e piratas. Conhecerão as grandezas desta soberana e se devotarão inteiramente ao seu serviço.
experimentarão as suas doçuras e bondades maternais, e a amarão ternamente como filhos muito queridos. Conhecerão as misericórdias de que ela está repleta, e sentirão a necessidade que tem do seu socorro. Recorrerão sempre a ela, em todas as coisas, como a sua querida advogada e medianeira junto de Jesus Cristo. Compreenderão que ela é o meio mais fácil, mais curto, mais perfeito para irem a Jesus, e a ela se entregarão de corpo e alma, sem reservas, para igualmente pertencerem a Jesus. Quem serão esses servos e escravos e filhos da Virgem Maria? Agora fala dos padres. Serão ministros do Senhor, que qual fogo ardente levarão a toda parte as chamas do amor divino. Serão setas agudas na mão poderosa de Maria para transpassarem seus inimigos. Serão filhos de Levi bem purificados no fogo das grandes tribulações e bem apegados a Deus. Trarão o ouro do amor em seus corações, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo. E serão por toda parte o bom odor de Jesus Cristo para os pobres e pequenos, enquanto para os ricos e orgulhosos, mundanos, serão um odor de morte. Serão nuvens trovejantes que voarão pelos ares ao menor sopro do Espírito Santo, e que sem se apegarem a coisa alguma, nem se admirarem ou se inquietarem, espalharão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Bradarão contra o pecado, clamarão contra o mundo, fulminarão o demônio e seus sequazes, atravessarão de lado a lado para a vida e para a morte, com a espada de dois gumes que é a palavra de Deus, todos aqueles que forem enviados pelo Altíssimo. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, a quem o Senhor dos Exércitos dará a palavra e a força para operar maravilhas e arrebatar gloriosos despojos ao inimigo. Dormirão sem ouro nem prata, e o que é ainda mais, sem cuidados no meio dos outros sacerdotes e eclesiásticos. Terão, no entanto, as asas prateadas da pomba, para voarem com a reta intenção da glória de Deus e da salvação das almas, onde o Espírito Santo os enviar. Deixarão atrás de si nos lugares onde tiverem pregado o ouro da caridade, que é o cumprimento perfeito da lei. Sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que seguirão as pegadas da sua pobreza e humildade, desprezo do mundo e caridade, ensinarão o estreito caminho de Deus na fidelidade à verdade, segundo o Santo Evangelho, e não segundo os critérios do mundo. Não viverão em cuidados, nem farão acepção de pessoas, não haverão de poupar, escutar, nem temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão nos lábios a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Levarão aos ombros o estandarte sangrento da cruz, o crucifixo na mão direita, o rosário na esquerda, os sagrados nomes de Jesus e Maria em seus corações, a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo em toda a sua conduta. Eis os grandes homens que hão de vir, mas que Maria suscitará por ordem do Altíssimo, para estender o seu império sobre todos os ímpios, idólatras. Mas quando acontecerá isto? Só Deus o sabe. Quanto a nós, apenas nos compete calar, rezar, suspirar e esperar. Esperei no Senhor com toda a confiança. Que profecia de São Luís! Desejemos do mais profundo do nosso coração ser esses apóstolos dos últimos tempos, levar o amor de Deus, levar a misericórdia de Deus,
não nos apegarmos às coisas deste mundo, não nos preocuparmos com o julgamento deste mundo, não nos preocuparmos com as opiniões deste mundo, mas pautados na verdade que é o Cristo e seu Evangelho, sigamos em frente para que Deus seja glorificado e a Virgem Santíssima, sua mãe, nossa Rainha, seja também exaltada e seja glorificada sobre todos os inimigos. Que Deus nos abençoe e faça de nós filhos e filhas desta mãezinha que foi o próprio Deus que nos concedeu na sua misericórdia e no seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.